Esporte Clube no Couto Pereira, né? Quando temos os jogos do Coritiba em casa. Então, semanalmente aí promoções para você acompanhar o jogo lá no camarote do Grupo RIC, do RIC Esporte Clube. Sempre fique antenado aqui. Por isso, quando você se inscreve no canal, já deixa o sininho de notificações para você saber de todas estas informações. Aproveite também, deixe o seu like se você ainda não deixou na nossa transmissão no YouTube Jovem Pan Grupo RIC. TT Mota, Coritiba vai ter uma sequência de jogos aí e domingo já tem tabu para quebrar, né? E precisa porque vai ser um monte de tabu aí para sair desse sufoco da zona do rebaixamento. É um atrás do outro, Linhares Júnior. O primeiro de ficar tanto tempo sem vencer no Campeonato Brasileiro já foi quebrado. E domingo, diante do Cruzeiro, às 11 horas da manhã, mais um tabu em jogo. Isso porque o Coritiba não ganha do Cruzeiro jogando em Belo Horizonte há 19 anos. Isto mesmo, maior de 18, 19 anos. A última vitória do Coxa jogando lá em BH foi no dia 4 de julho de 2004. Coritiba 3, Cruzeiro 0, jogando lá. Naquela oportunidade, os gols foram marcados por Ataliba, Tuta e Laércio. Tem gente que ainda nem conhece esses jogadores, né? Os menores de 18 anos que nos ouvem nesse momento nem lembram, nem chegaram a ver esses jogadores em campo. Mas vai ter que ser contra tudo e contra todos. Se o Coritiba pensa em sair da zona do rebaixamento, o Coritiba tem que vencer, tem que torcer para que o Atlético goleie o Bahia na Arena da Baixada e torcer também para que o time do Goiás perca. É isso, né, Dalk? É difícil, na verdade, pelo saldo de gols. Eu acho que é quase impossível nessa rodada. Então não ultrapassa o Bahia pelo saldo de gols, né? Poderia ganhar uma posição no caso do Goiás. Mas... O saldo do Bahia é -6, do Coritiba -12. Ou seja, o Furacão tinha que ganhar de 6-0 do Bahia, né? 3-0 de cada tá bom. 3-0 lá e 3-0 aqui, pronto, né? Assim, o Coritiba tem 10 pontos e 2 vitórias. Ganhando, ele vai para 3 vitórias e 13 pontos. O Bahia tem já 13 pontos e 3 vitórias. Aí vai valer a diferença, né? Então, por exemplo, se o Coritiba ganha de 3-0 do Cruzeiro, repete esse resultado aí do tabu, né? O saldo dele baixa para -11. E o Bahia, se sofrer 3-0, o saldo dele baixa para vai para -9, né? Então, tá longe ainda, né? Mas eu acho que para um time que passou 12 rodadas sem conseguir uma vitória no Campeonato Brasileiro, acho que não, esse não é o pensamento momento, né? Eu acho que o primeiro passo é o Coritiba, passo a passo, né, conseguir restabelecer o seu futebol, porque logicamente se o Coritiba conseguir encaixar o time, conseguir fazer o Coritiba ser um time competitivo, independentemente do adversário que vai encarar, em algum momento isso vai acontecer, ele vai deixar a zona de rebaixamento, né? Ele vai conseguir vencer os seus adversários que estão também nessa briga, né? Acho que o importante é que aquela agonia passou, né? Acabou, né? Saiu o peso. Saiu o peso de não conseguir vencer nunca, enfim. Obviamente que o trabalho do Thiago tem muito a ver com isso também, né? Porque a gente tá falando de um mesmo elenco que já estava desde o começo da temporada, que claro, passou por ajustes, os jogadores deixaram o time, mas ele tá trabalhando com o que tem nas mãos. Então acho que essa questão mental, de motivação, de tentar mostrar para os jogadores que é possível, né? E resgatar essa confiança momentaneamente, pelo menos nesse momento de transição que o Coritiba passa, tem feito a diferença. E acho que o Coritiba tem que manter isso, né? Não pode perder essa máxima que está funcionando. Lógico que vai ser um jogo dificílimo, né? O Coritiba vai jogar fora de casa, mas foi fora de casa que o Coritiba conseguiu a primeira vitória, acho que não é impossível. E de repente um empate também não é um resultado ruim, né? Se o Coritiba conseguir um pontinho, continuar somando pontos, né? Conseguir manter uma regularidade daqui pra frente, eu acho que isso que é importante. E o detalhe, o Coxa, claro, como a Jana disse, vai ter que ir rodada a rodada, galgando o seu espaço, galgando os pontos para tentar sair da zona de rebaixamento. Só que nas 3 próximas rodadas, pega 3 adversários que estão no G6, no topo da tabela. Tem o Cruzeiro no próximo domingo, 11 horas da manhã, jogando fora de casa. Aí na segunda-feira, dia 24 de julho, vai receber o Fluminense, jogando no Couto Pereira, jogo às 7 horas da noite, e depois vai fora de casa pegar o Botafogo, líder da competição. Vida tranquila.
Ou seja, eu ia falar, torcedor Coxa Branca não tem um dia de paz. Então, os próximos 3 jogos, o Coxa pega equipes que estão no G6. Lembrando, claro, que o Coritiba... O Cruzeiro é o 9º, né? O Cruzeiro é o 9º. É isso? Vou abrir aqui a tabela. Tô aqui com ela aqui, ó. Cruzeiro é o 9º, 21 pontos. G6 não, desculpa, G10. É que o Cruzeiro também vem numa retomada, né? Passou acho que 6 ou 7 jogos sem vencer também. O Cruzeiro e agora tá 3 jogos sem perder, tem 2 vitórias e um empate aí nesse recorte, né? Nos últimos 5 jogos, um empate, uma derrota, 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. Então vem de uma sequência. E como mandante, o Cruzeiro tem 3 vitórias, mas 4 derrotas, né? E olha um detalhe. Tem conseguido embalar em casa. Das 10 equipes que estão no top 10 da classificação hoje, o Coritiba já encarou 6 e vai encarar 3 nas próximas rodadas. Ou seja, o Coxa já pegou todas as pedreiras que tinha para pegar do campeonato pela frente, né? Falando um português bem claro. O problema mais é que ou o turno menos por aí. tá acabando. Daí vai pegar de novo. Sim. Vai ser obrigado a pegar de novo. Tem bis. Vai ter bis. E acho que no momento como esse, claro, o técnico Thiago Kozlowski até costuma falar isso, que agora não dá mais para escolher de que adversário quer ganhar pontos. Tem que tentar tirar pontos. Vai ter que tentar tirar pontos de todo mundo, independente da tabela de classificação, independente se o jogo é fora, se o jogo é em casa, não interessa. E para essa partida de domingo, a gente já falou sobre isso ontem, o Aleph Manga tomou o 3º cartão amarelo, cumpre suspensão, zagueiro Henrique tomou o 3º cartão amarelo, cumpre suspensão, porém tem a volta do goleiro Gabriel, tem a volta do Thiago Dombrowski, zagueiro, e dos volantes Andrei e Matheus Bianchi, que vão estar à disposição do treinador. E o técnico Thiago Kozlowski vem falando muito sobre essa força do grupo, que é essa entrada e saída de desfalques, gente que não pode jogar, gente que está voltando a jogar. Isso, nesse momento, tem que ser mostrada a força do elenco. E ele falou também das peças que começam a ficar à disposição, como foi do Fran Sérgio na última rodada que fez sua estreia. Fran Sérgio, que foi o primeiro reforço da SAF. E agora com a questão do Edu e do próprio Maurício Garcês ficando à disposição, quem sabe para serem relacionados para a partida do próximo domingo. Vamos ouvi-lo. Outros jogadores ali também que estão esperando a chance, vão ter a oportunidade de jogar, né? E a gente espera que eles correspondam, né? Não só do ponto de vista técnico e tático, mas principalmente mantendo o nível de entrega que nós estamos tendo, né? Que é importante para a gente não deixar cair. E esse é o desafio do Coritiba, mexer no time rodada a rodada, gente cumprindo suspensão, gente voltando de suspensão, e acho que o maior desafio do treinador Coxa Branca nesse momento é tentar manter esse rendimento, tentar manter esse grupo coeso, motivado e unido, como a gente viu nas últimas 2 rodadas. Eu acho que ficou muito importante pro Coritiba as 2 últimas vitórias, né? Porque foram 2 coisas que estavam incomodando há muito tempo, né? Não só a questão da vitória, né? Mas a questão de vencer fora de casa, a questão de vencer em casa, né? Foram 2 coisas que quebraram rapidamente, né? O vencer fora de casa, para mim, ficou muito importante contra o Goiás. Porque o Coxa, ano passado, teve um sofrimento danado. De 19 jogos, venceu 1. E aí quando volta a vencer bem fora de casa. Quando volta a vencer fora de casa, né? Dá uma esperança, né? Que vai ser melhor que a campanha do que foi ano passado fora de casa. Ano passado foi pífia. Foi ridículo ano passado. Né? Então, assim, esse ano o Coxa, principalmente pela situação que se colocou no começo do campeonato, porque o Coritiba demorou no ano passado a estar numa situação ruim. Foi uma sequência ali, que foi a queda do Morínigo, né? Aquela sequência ruim que deixou o Coxa na situação ruim. Mas no começo, perdia fora, empatava um joguinho fora, empatou com o Galo lá, por exemplo, mas ganhava em casa. Esse ano nem isso. Foi o Couto Pereira que salvou o Coritiba, claro que né? foi. Uma vitória fora de casa ano passado, na 18ª rodada dos jogos fora de casa. Foi a 36ª contra o Juventude, se não me engano. Isso vale, né, para a Série A e para a Série B. Eu lembro uma vez, o René Simões era técnico do Coritiba. O Coritiba estava na Série B, subiu, né, como... Acho que foi campeão até 2007. 2007, né? O René Simões era o técnico. O Coritiba, dos 19 jogos em casa, acho que ganhou 17, perdeu um pro Marília e empatou o outro. Foi um negócio assim.
Então, esse é o modelo de campanha que você tem que fazer num campeonato para você ficar bem colocado ali, brigar na parte mais em cima. Inclusive, eu acho que poderia levar para os jogadores, né, o livro do René Simões, Do Caos ao Topo, que foi lançado depois dessa campanha, para o pessoal dar uma lida lá, quem sabe dar uma ajuda, né? Então... Achei que chamava Viva com Fair Play o livro. Não, Do Caos ao Topo. Agora, a situação é essa, né, Janaína e Dal, que não tem muito o que ficar especulando e tal. É que logicamente por exemplo, na tabela aqui, né, Jana, por exemplo, assim, já fica pensando assim, tem para passar o Bahia tal, fazer cálculo de saldo de gols. Não, primeiro tem que pensar em passar o Goiás. Tem que pensar logo em pontuar. Né? Passa o Goiás, Exatamente. Depois aí espera ver o que vai acontecer na campanha do Bahia, aí tenta passar o Bahia, daí tenta passar o Cuiabá, É que assim, o Coritiba era o lanterna, estava com 4 pontos, ele estava distante demais de todo mundo, então essas 2 vitórias, elas deram um fôlego que fizeram realmente a torcida e o próprio time, né, acreditar que é uma questão de tempo deixar a zona de rebaixamento e se manter na primeira divisão. Então aquilo que praticamente estava assim descartado, 2023 já está perdido, não, isso voltou a ser pauta, né, para o clube, para a torcida, que logicamente está fazendo a sua parte, tem, né, essa questão de vencer em casa, acho que a torcida tem feito o seu dever, né, que é encher o Couto Pereira, tá apoiando, enfim. Então o time voltou a mostrar, a dar indícios de que consegue, mesmo com limitações técnicas. O elenco do Coritiba precisa ainda se reforçar, né, para poder lutar de uma forma um pouco mais igual e, quem sabe, se manter realmente na primeira divisão. Mas eu acho que essa confiança lá voltou à cena, que era algo extremamente importante para um time que vivia um jejum absurdo. Pela situação que estava, era inimaginável depois de 2 rodadas o Coxa sair da lanterna. Não é? Exatamente. Eu Agora até eu é possível imaginava. matematicamente. E a expectativa da torcida fica justamente na lei do ex, né? Edu à disposição, o nome dele saiu no bid, deve ser relacionado. Agora, até que ponto ele teria condições de... eu acredito que entrar jogando, não sei, né? A gente também não sabe o que passa lá, né? Ele não joga muito tempo, ele tem umas 3 né? opções ali pro lugar do E se Mano. entrar, vai entrar assim, faltando 15 minutos, 20 minutos final no do máximo. segundo Ele tempo. não vai nem entrar no segundo intervalo. tempo, eu também assim, acredito. Acho que é mais fácil entrar o Garcês. Eu acho que é mais fácil o Garcês virar titular, inclusive. Mas eu acho que deve jogar com o Robson, Caio e Robson. E o Rodrigo Pinho. É o Pinho. Foi titular no último jogo. O Garcês é um cara que se aproxima um pouco da característica de jogo do Manga, né? Talvez possa ser uma opção nesse sentido. Ele é mais rápido e mais driblador. Só que o Manga é muito mais decisivo. Mas ele joga assim na mesma faixa de campo, pela beirada, né? O Edu já é um cara mais da referência ali e vai brigar com o Rodrigo Pinho. O Robson é polivalente, né? Ele pode jogar até no gol se precisar, né? Ele já jogou de lateral. Não, no gol só o Sarrafiore. Quem lembra disso? Defendeu um pênalti. Mas assim, o Robson é um cara que pode ser aproveitado em qualquer posição ali na frente. O Caio César é um cara que perdeu muito espaço, né? Talvez ele Thiago, tá entrando, mas o Thiago possa começar a apostar um pouco nele também, porque ele é um Thiago ótimo falou jogador. na coletiva de jogadores que vão ganhar oportunidade, né? Talvez seja um momento também, né? Acredito que o Caio é um dos jogadores ali que tá na primeira fileira, né? E o Thiago já ganhou o Diogo. O lateral direito e jogou ele no meio no último jogo. Ele foi bem, deu assistência e ganhou o Vitor Luiz de novo, né? O Vitor Luiz não entrava, fazia um tempinho já. Às vezes estava entrando em 40. E o Vitor Luiz entrou de volante, né? Entrou de volante bem. E eu falei pra ele ser escalado de volante aqui, né? Não sei se você lembra, né? Sim, o Vitor Luiz ele tem um entendimento muito grande do jogo. Ele entende, ele é inteligentíssimo, ele tem um cognitivo muito alto, como a gente se fala, né? Então, é muito fácil pro treinador chegar pro Vitor Luiz e falar: faça isso, aquilo. Ele vai fazer. Ele vai mecanizar o movimento. Ele foi muito bem naquele jogo que ele atuou como terceiro zagueiro. Contra o Sport, foi o primeiro, né? Ele foi muito bem, né? Numa emergência também que o Zago precisou para colocar, improvisou ele ali na posição e ele deu conta do recado. Então acho que é um cara versátil, né? No trato ali do posicionamento. Ele conhece vários setores do campo. É um cara que nessa deficiência de volantes aí, gente suspensa, machucada, né? Lisieiro, o Bosquilha. Então, Lisieiro, Bosquilha e o William Farias estão na Caverna do Dragão. O Bruno Gomes, por exemplo, está pendurado, né? Daqui
Daqui a pouco o Bruno Gomes vai tomar um amarelo. Isso é, né, impossível ele ir até o final do campeonato sem claro. Cartão. Então, de repente, o Vitor Luiz já pode ser um cara olhado nesse sentido, de ser um volante também em situações emergenciais. Mas para esse jogo já tem muito mais opção também, né? Com a chegada do Fran Sérgio. Exatamente, era essa a minha pergunta. O que você faria? Andrei volta ao time, se vai manter os volantes Bruno Gomes e Fran Sérgio? Andrei e Fran Sérgio eu iria. Daí, já. Eu acho que tá em melhor momento, né? Acho que vai manter. Eu acho que vai manter. Eu Fran também Sérgio acho e que Bruno vai Gomes. manter. Mas eu escolheria Andrei e Fran Sérgio. E no ano passado, só pra finalizar, Linhares, o Edu jogando pelo Cruzeiro disputou 48 partidas e marcou 22 gols. Tem aí um bom cartel, né? Ele é um bom jogador. Eu acho que ele vai encaixar bem aí no time do Coritiba. Também acho. Muito bem. Só que a dúvida é só se ele vai conseguir render na Série A o que ele rendeu na Série B, em 2 seguidas, né? Esse é o grande ponto. Mas só pra finalizar essa questão, acho que o Garcês vai ter condição de estrear entre os titulares, inclusive, que daí depende muito da questão da convicção do Thiago, né? Se ele acha que ele pode utilizar o Caio e tal, mas se ele tá rendendo os treinos também, né? A gente não sabe também, né? Thiago, goleiro Gabriel ao natural volta pro gol. Thiago Dombrowski ao natural retoma sua posição na zaga ao lado do Kusevich. O meu palpite seria a manutenção de Bruno Gomes e Fran Sérgio no meio de campo. Moreno, aí Marcelino Moreno e Robson Pinho e mais um. Daí tem Caio, tem Garcês. O próprio Diogo mesmo já jogou de ponta na base. Não sei porque o Thiago coloca ele de meio e ele fala meio ofensivo pela direita, né? Porque o Robson geralmente é ponta esquerda. Com o Manga jogando naturalmente, o Robson desloca pra direita. Então, Mas eu acho que ele vai mais convencionalmente, assim, eu também com acho, Caio, Pinho e Robson, né? Que seria... o mais... Também não dá pra ficar inventando não muito, dá, né? Porque senão aí volta pra estaca zero lá, de onde saiu agora há pouco, né? Mandar um abraço aqui volta pra estaca dos 3 zagueiros inventados. Pro Coxa Branca, o Rodrigo Seger. Espero estar falando seu sobrenome correto. Ele que acompanha o Bate Pronto todo dia. Aí ontem entrou lá no meu Instagram. Me mande um abraço a lá Valmir Gomes. Então, um grande abraço para você, Rodrigo Coxa Branca. Obrigado pela sintonia. Então com a gente aqui também é o Valdir